Vamos ver aqui, falar a respeito dicas de metodologia de ensino. Vamos envolver duas disciplinas, que é física e geografia. Então tá aqui, o título tá aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó, Espaço Docente Aprendiz, aula 100, tá lá, fazendo a parceria com a aula 100. E o título, né? Coloquei o título aqui, que fala assim: como iniciar aula sobre pressão hidrostática com interdisciplinaridade entre física e geografia. E o que inspirou a realização aqui dessa apresentação? Por causa daqui, com o uso do recurso enciclopédia, quando você tem assim, ó, água mole em rocha dura, e que fala a respeito das ações do mar. Então vamos lá. Então vamos ver aqui onde é que, quando você tem aqui um assunto que é totalmente de geografia, que fala aqui de geografia, né? Vamos ver aqui. Vamos falar primeiramente fazer uma introdução. Imagina que um professor de física, ele quer iniciar uma aula de pressão hidrostática, tá aqui, ó, pressão hidrostática. E aí o que acontece? Ele inicia com uma introdução a respeito de assuntos geográficos, que fala aqui do mar. Então tá lá, quando ele vai falar aqui do mar, o que acontece? Após ter feito a leitura, toda a leitura que foi feita aqui, então imagina que o professor, que ele adota a metodologia do espaço docente aprendiz, e após ele ter feito toda a leitura, ele viu que, fazendo assim um resumo bem resumido aqui, vamos falando a respeito das ações do mar. Por exemplo, o que o mar pode fazer? Então, olhando aqui a ilustração, então o mar ele pode ser responsável pela formação de gruta, né? Ele pode ser responsável por esses tipos de formações aqui, ó, que a gente vê, né? Que faz a ação do mar, né? Que vai através, por exemplo, que pode se manifestar sobre ondas, digamos assim, e pode esculpir, né? Fazer esses desenhos aqui da natureza, como a gente está vendo aqui, ó, que fala que é a agulha de Étrates, tá aqui, ó, e fala aqui sobre cascalhos, né? Costeiros em forma de seixo, né? E com o tempo assim, e passando milênios, e pode formar a areia da praia. E aqui você tem, né, esse tipo de escultura aqui, ó, da natureza, né? Resultante da ação do mar. E tá lá, e fala que tudo, né, tudo explica aqui certinho, que a enciclopédia explica aqui tudo a respeito, né, por exemplo, das esculturas da erosão, tá lá. Então, mas a gente pode fazer fazer aqui o que mais se destaca nas ações do mar é o seguinte, que ele fala aqui, ele fala, se você for colocar, aqui está o mar, tá lá, aqui está o mar, pronto, aqui está o mar. E o que se pode fazer aqui? Vamos pegar, após a leitura, ver quais são as três ações do mar, né? As três ações do mar. Então, está aqui, você tem erosão, transporte e depósito. Então, tá lá. Então, o mar aqui, o que o mar ele pode fazer? Ele pode provocar uma erosão, tá aqui, ó, erosão. O que mais que ele pode fazer? Ele é realizado por transporte, digamos assim, transporte de sedimentos, tá lá. E tem depósito, tá lá, depósito de sedimentos, que, por exemplo, que pode acontecer quando vai formar pântanos, né? Então tá lá. E erosão, transporte e depósito, né? Então, o que acontece? Mas, por exemplo, para acontecer uma erosão, ou transporte, ou depósito, então, quais são os agentes dessa transformação? Então, o que acontece? Quais são os agentes dessa transformação? Quando a gente fala transformação, a gente está dando exemplo, por exemplo, na formação de grutas, né? É uma transformação. Então, quando a gente fala assim, quais são os agentes dessa transformação? Então, quando você tem os agentes, tá lá, que é relacionado com o mar, ó. Então você tem três agentes, tá aqui, ó. Três agentes são. Então o mar, ele pode se manifestar através de ondas, tá aqui, ó, ondas. Ele pode se manifestar através de correntes marinhas, tá aqui, ó, correntes marinhas. Pronto, ó. Correntes marinhas, tá lá? E pode se
aparece sob a forma de marés, tá lá, marés. E vamos lá. Então isso aqui é uma introdução motivacional sob o ponto de vista geográfico. E vamos ver agora onde é que a física entra, onde é que justamente a física que o professor de física ele vai dar uma aula sobre pressão hidrostática. Imagina um professor de física que começa a aula, antes de falar sobre pressão hidrostática, ele vai dar esse pequeno aqui resumo, aqui, bem resumido, sobre a ação do mar. E o que chamou a atenção na parte da física é que quando foi feita aqui a leitura, olha só o que acontece. Ele fala aqui, ó, nesse trecho aqui, ele fala assim, ó, tá aqui, ó, certas ondas mais fortes formadas em meio a uma tempestade, tá aqui, ó, por exemplo, chocando-se contra as rochas com uma pressão, tá aqui, ó, pressão de 30.000 quilos por metro quadrado. Então, o que acontece? Então, quando você tem ondas, então foi usado aqui, né, o agente ondas, tá lá, o que acontece? Então, quando você vê aqui um trecho aqui, esse desenho aqui, ó, tá aqui, ó, aqui você vê aqui um desenho que ele ilustra aqui, ele indica a pressão que as ondas exercem sobre as rochas de uma costa, aqui, ó, de uma costa aqui rochosa, né? E a onda, ele choca aqui nessa costa, né? Tá lá, chocou nessa costa aqui. E o que acontece? Aí quando você vê aqui, ó, olha aqui nessa outra ilustração aqui, ó, você vê aqui, ó, essa costa aqui, tá lá, houve um desmoronamento dessa parte aqui, ó, foi formada aqui, ó, aqui, ó, foi formada aqui, ó, teve essa queda aqui, ó, formando aqui essas pedras aqui caídas, né? Tá lá. Aí o que acontece? Pronto. Aí quando a onda bate aqui, a onda vai chocando-se, né, contra essas rochas aqui. Aí com o tempo, passando 1000 anos, ele pode virar uma área arenosa, tá? Então, e como é que isso acontece? Pronto, então vamos dizer que isso aí é uma primeira pergunta de motivação. Porque a pergunta de motivação, ela é um dos recursos da introdução motivacional, da dica de metodologia do espaço docente-aprendiz. Então, eu utilizei o recurso enciclopédia e o outro recurso que vai auxiliar na aula é a pergunta de motivação, porque aí o professor ele vai perguntar para a turma, o que quando as ondas, né, batem aqui, né, nessa formação aqui rochosa aqui e que forma a areia, o que acontece? Mas o que causa isso? O que causou com o tempo vai resultar na formação arenosa. Isso é um exemplo. O que vai acontecer? É que acontece que aí é que entra a física, vai entrar na física que fala, justamente ele ilustra aqui, ó, 30.000 quilos, né? Então tá lá. Então quando você tem aqui 30.000 quilos, ó, tá aqui, ó, você tem 30.000 quilos, tá aqui, ó, 30.000 quilos, aí fala aqui, ó, uma pressão de 30.000 quilos por metro quadrado. Então, é 30.000 quilos por metro quadrado. Então, para ver que essa unidade aqui, ó, quilogramas por metro quadrado, ele corresponde a uma unidade de pressão. Tá lá, uma unidade de pressão. Aí o professor ele pode, né, fazer uma complementação dizendo, turma, por exemplo, você tem a unidade que indica quilograma por metro quadrado, é uma unidade de pressão, né? Que você mede a pressão e você coloca a unidade. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai medir a velocidade de um móvel, de um objeto em movimento, e está indicando 80 km por hora. Então você vê que quilômetros por hora, tá lá, só para poder a turma entender o que vem a ser ter a noção de unidade de medida, né, de grandeza física, que é grandeza física? É tudo aquilo que pode ser medido. Então tá lá, você tem quilômetros por hora, que é uma unidade de velocidade, tá lá. Aqui está um exemplo, pronto, tá lá, quilômetros por hora, metro por segundo, tem outras unidades, né? Tem, por exemplo, a unidade de aceleração, que, por exemplo, que é metro por segundo ao quadrado, tá lá. Enfim, aí o que acontece? Acontece que, voltando aqui a falar sobre pressão, e tá lá, pronto. Então,
o que aconteceu aqui? Aconteceu que foi feita uma pequena interdisciplinaridade, né, da geografia com a física, ou vice-versa, da física com a geografia, né? Então vamos dizer que um professor de geografia, vamos fazer o inverso, que o professor de geografia, ele vai dar uma aula de geografia, tá lá, e ele pode, né, se fosse caso seguir, se tivesse, por exemplo, ele está ali lendo um texto falando a respeito das ações do mar, e pode acontecer de encontrar, que fala um pouquinho sobre pressão, entra um pouquinho aqui de física, de noções de física, e que fala aqui, como aconteceu aqui, de 30 mil quilômetros por metro quadrado. Aí o professor de geografia, ele vai chegar lá na turma e dizer, pessoal, tem na disciplina de física que vocês aprendem sobre pressão hidrostática, e vamos dizer que a pressão hidrostática, ele é uma aplicação para poder entender como a massa de água, você vê as ondas violentas, né, que tem toda aquela massa de água que faz uma pressão, que bate ali, choca com formações rochosas, né, faz uma pressão enorme. Aí como é que é medida essa pressão e tudo? É interessante quando você envolve uma outra disciplina, né? Fazendo essa interdisciplinaridade. É isso aí que faz enriquecer a aula e que facilita o entendimento. Então tá lá. Aí, após isso, após fazer todo esse debate, tá lá, quilos por metro quadrado. Aí o professor ele vai explorar outras unidades da pressão. Por exemplo, tem quilo, tem newton por metro quadrado. Porque o que acontece? O que leva a concluir o seguinte, que essa unidade aqui, newton, ele está relacionado com força, né? É uma unidade de força. E aqui, metro quadrado tem a ver com superfície. Ou representa por S, ou representa por A, que é de área, né? Para levar à conclusão que pressão... Então, como é que seria a fórmula da pressão? Seria a relação entre força, tá lá, e que pode acontecer em algumas situações, como aconteceu aqui, nesse trecho aqui, né? Que foi utilizado a quilograma, né? Que é a unidade massa. Então, massa e aqui está newton. Massa é como se fosse assim, para poder converter para força, aí por isso que existe aquela fórmula que se aprende lá na dinâmica, na unidade de dinâmica, que é o estudo das forças, né? Na unidade de física. Porque, por exemplo, peso não é massa versus aceleração gravitacional. Então você vê quando você tem a massa aqui, 30 mil quilos, pronto, aí você converte, porque peso é um tipo de força, né? E a unidade do peso, né, segundo o Sistema Internacional de Unidades, né, tá lá, Newton, né? Porque é quilograma e metro, né? Então tá dentro do Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Então tá ali, Newton, ou representa assim, tá? Tá lá, Newton por metro quadrado. Então relacionado força sobre área. Pronto, tá aqui, tá aí. Pronto. Então isso aí facilita muito o entendimento, que você aprende pressão hidrostática e vê que ele tem uma aplicação, no caso desse exemplo aqui, nos assuntos de geografia, ok? Então tá aí, pessoal, pronto, Então, pessoal, então tá aí. Então essa aí foi mais uma dica, né, de metodologia de ensino, né? Metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, como é que você pode iniciar aula sobre pressão hidrostática usando essa pequena interdisciplinaridade aí, né, da física com a geografia, ok? Então valeu, um abraço e até lá.